E nessa semana tivemos o tão aguardado encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. E de lá para cá, nessas horas subsequentes ao encontro, a gente teve diversos tipos de informações. E na minha opinião, boa parte delas informações da grande imprensa, mas aquela imprensa que faz torcida e não necessariamente aquela imprensa que está totalmente comprometida com os fatos, do meu ponto de vista. Aqui eu quero trazer para vocês duas análises de comentaristas, de analistas da CNN Brasil, mostrando que a reunião não foi tão maravilhosa assim, como boa parte da imprensa está querendo pintar. E eu também vou trazer a título de exemplificação algumas publicações da Globo News. Mas é claro que não se restringe apenas à Globo News. Na semana passada, quando Donald Trump conseguiu selar a paz entre Israel e aquele grupo que propaga o terror, ele falou o seguinte, uma frase bem impactante, que já enterra outra narrativa da imprensa brasileira. Ele falou que o Marco Rubio entraria para a história como o melhor secretário de Estado dos Estados Unidos. E a nossa imprensa vem ventilando nos últimos dias que Marco Rubio perdeu espaço, que Marco Rubio perdeu prestígio, que agora, desse relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil, ele vai ter que baixar a cabeça e fazer o que o Trump quer. É bem verdade, quem manda é o Trump, isso é fato. Mas não encontrou respaldo com a realidade essa questão de que ele estaria sendo diminuído, né, pelo Donald Trump, perdendo espaço e a confiança do presidente americano. Porque se fosse isso verdade, o Trump jamais teria dito pouquíssimos dias atrás que o Marco Rubio tem tudo para ser o melhor secretário de Estado daquele país. Então percebam que as narrativas cada vez estão durando menos. O prazo de vigência, de sustentação de certas narrativas está cada vez mais curto, para desespero da nossa imprensa. Eu vou trazer aqui o primeiro corte do Lorival Santana, onde ele é categórico e onde ele explica que esse encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio foi dividido em etapas. A primeira etapa, que durou 15 minutos, foi apenas entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Só tinha os dois. Não, os assessores não estavam presentes nesta reunião. E de acordo com o Lorival Santana, nesses 15 minutos que só tinham os dois, eles falaram basicamente de temas políticos, como Bolsonaro, Venezuela, STF, Alexandre de Moraes e censura nas redes sociais. Nesses 15 primeiros minutos. Então isso também enterra, de novo, outra ladainha da imprensa, daquela imprensa que faz torcida e não jornalismo, de que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo também estariam desprestigiados dentro do governo Trump, de que o Trump viu que o que eles falaram não estava se concretizando, né? Que o Eduardo e as informações do Eduardo e do Paulo não estavam necessariamente tão corretas assim, que o Trump estaria sendo, de repente, enganados com uma visão equivocada do Brasil por causa desses dois personagens, como se os Estados Unidos não tivessem um sistema de informação e de inteligência para verificar todas as informações que o Eduardo e que o Paulo levam até eles. Como se a maior potência do mundo fosse ficar apenas nas palavras dessas duas pessoas. É claro que elas instigaram os americanos. Eles colocaram uma pulguinha atrás da orelha e trouxeram fatos, notícias. E eu tenho certeza, já que estamos falando da maior potência do mundo, que eles foram validar as informações e viram que os dois não estavam mentindo. Então, a imprensa ultimamente tem passado vergonhas assim de forma sucessiva, mas parece que eles não se importam muito com essa coisinha chamada reputação. Né? É uma impressão minha. Sem mais delongas, vamos entrar aqui no primeiro corte, onde eu trago essa informação de bastidor do Lorival Santana, onde ele é categórico. Nos 15 primeiros minutos da reunião de Marco Rubio com Mauro Vieira, eles falaram de Bolsonaro, Venezuela, STF, Moraes e censura. Vamos ver então o Lorival dando esta informação. E o Lori trouxe nessa crise, algumas das informações mais importantes. Inclusive foi lá para Washington, a gente não conversou antes, eu queria te ouvir, Lori. Qual é a sua avaliação, que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos de uma reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa.
E esses 15 minutos foram de conversa política. Então, ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação vinculada a não permitir, né, a veiculação de conteúdos que possam ser criminosos dentro da visão e da legislação brasileira. Então, esses 15 minutos foram uma conversa política e sigilosa entre os dois. Depois eles abriram, então, e vieram alguns assessores. Veio o negociador americano, né, Jameson Greer, que é o USTR, né, o representante do comércio americano, e vieram assessores do Mauro Vieira e do Marco Rubio também. Bom, pessoal, coloque nos comentários informação bem diferente do que vocês têm visto nas redes sociais dos grandes veículos de comunicação, certo? O que a gente tem visto é que, nossa, os Estados Unidos agora vão mudar totalmente, como se o Trump e o Marco Rubio tivessem abandonado essa pauta da liberdade de expressão, da perseguição política. Aliás, né, até abrindo um parênteses, a própria forma como os Estados Unidos estão lidando com a Venezuela, partindo por tudo ou nada. Eu acho que é questão de tempo o Maduro permanecer no poder. Isso mostra como este governo tem avesso ao socialismo, ao comunismo. Provavelmente o Maduro não passa desse ano ou no máximo ano que vem. Os Estados Unidos, se eles entrarem realmente para tirar o Maduro, eles vão tirar. Eles vão conseguir. Nenhum país do planeta consegue competir com as forças militares dos Estados Unidos. Então percebam como essa questão ideológica está muito forte nesse governo. Por isso que é difícil acreditar numa guinada do Trump e do Rubio nesse sentido. Agora vão ficar amiguinhos, best friend do governo Lula. Acho muito difícil, acho realmente muito difícil. Aqui eu quero trazer uma outra analista da CNN, que no mesmo dia que teve esse encontro do Mauro Vieira e do Marco Rubio, ela também achou que teve mais espuma do que qualquer outra coisa. De novo, na CNN. Vamos dar um play para vocês verem a análise dela. A reunião entre os representantes do Brasil e dos Estados Unidos depois do tarifaço. Rita, o ministro Mauro Vieira considerou a reunião com o Marco Rubio como positiva, mas a fala dele foi pouco clara sobre os motivos. Como é que você avalia a fala de Mauro Vieira? Boa noite. Boa noite, Leandro. É aquela história, né? Eu estou achando aí na demonstração, na fala do ministro, a gente está vendo aí muita espuma e pouco chope, né? Então a gente não sabe se o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu esperava mais. Eu não sei se a gente está com uma ansiedade muito grande para ver resolvidos, né, essas tarifas, principalmente em setores tão estratégicos para o Brasil. Aí nós estamos falando do café, nós estamos falando das carnes, madeira e outros setores que estão sendo, assim, de uma forma muito forte, impactados pelo tarifaço. Então, foram 20 minutos no particular e depois cerca de 40 minutos com a participação de outros representantes dos Estados Unidos, né? Aí que veio o bilateralismo mesmo e outros participantes do Brasil. E a fala, eu acho que não deixou claro nenhum ponto, a não ser que Trump e Lula irão se encontrar em breve. Há uma torcida para que isso aconteça agora, em outubro, né, no ASEAN, que é um encontro que vai acontecer na Malásia, mas não foi nada confirmado, nem pelo lado do Brasil, nem pelo lado dos Estados Unidos. Bom, então, assim, eu acho que essa é a análise mais sensata, não tem como sair cantando vitória de nada. Até porque eu trago aqui a foto. Essa imagem é inacreditável. É a foto que a própria Embaixada do Brasil em Washington publicou. Pô, eles não tinham uma foto melhor para colocar? Isso era o melhor que eles tinham. Olha a cara de felicidade. Olha a cara de felicidade do Marco Rubio. Estou até aqui no Carta Capital para não falarem que eu estou pegando uma imagem ruim de um veículo de direita. Essa aqui, ó. E aqui não, eles não estão dando a mão, tá? Olha a cara de alegria do Marco Rubio. Difícil realmente achar que essa reunião foi maravilhosa para o Brasil. Realmente difícil, porque não tem jeito, pessoal. Esse governo Lula está sempre do lado errado da história. Está sempre do lado errado da história. E aqui eu quero trazer um pouco da versão que a Globo News
estava dando sobre esse encontro. Vou trazer aqui alguns tweets do perfil da Globo News só para vocês verem como tá difícil, né, a gente se informar pela imprensa. As informações são totalmente antagônicas. Você não sabe até onde vai a informação e até onde vai a militância, quem tá falando a verdade e quem tá falando a mentira. É uma coisa inacreditável. E as redes sociais escancaram isso. Eu acho que é por isso que boa parte desses grandes veículos de comunicação detestam as redes sociais e querem alguma forma de controle, né? Aqui tem um comentário do Gabeira. E vou ler aqui o texto da publicação da Globo News. Brasil e Estados Unidos voltaram a ter uma relação normal de governo a governo. Era uma anomalia os Estados Unidos se limitarem a ter como relação no Brasil apenas uma família oposicionista. Bom, de novo, acabamos de ver aqui o Lorival Santana falando que os primeiros 15 minutos falaram de Bolsonaro, STF, Moraes, Venezuela e censura. Então, os Estados Unidos não mudaram as suas pré-condições, as suas premissas em relação ao Brasil, ao que tudo indica. Essa outra publicação aqui é inacreditável. Eu vou dar um play, acho que o vídeo é curtinho, mas aqui ela fala que praticamente o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro foram escanteados. O próprio Paulo Figueiredo rebateu essa jornalista falando que como eles podem estar escanteados se eles foram 2 dias consecutivos lá em Washington conversar nessa semana. Vamos ver o que ela falou. E aí vocês coloquem nos comentários. Será que tem embasamento nos fatos ou é uma torcida ou é uma militância? Qual que é a opinião de vocês? Vamos ver o que ela falou. O Otávio estava falando da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que melou o encontro com Haddad. Eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem. Uhum. E o relato que se tem daquela ida é que eles chegaram lá e eles passaram... Foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente está precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Mudou as prioridades, mudou a agenda. Bom, ou ela ou o Lorival Santana estão faltando com a verdade, porque de acordo com o Lorival Santana, a agenda continua idêntica. Falou-se, novamente, eu vou repetir, falou-se de Bolsonaro, Venezuela, STF, Moraes e censura. Nos 15 primeiros minutos da reunião, onde só estavam Mauro Vieira e o Marco Rubio. Essa informação foi dada agora pelo Lorival Santana na CNN. Então, quem está com a verdade? Quem está fazendo militância política? Coloque nos comentários, vamos terminar de ver aqui. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Rubio. Eu fiquei nessa dúvida, porque não conseguiram. A notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não dizia com quem eles tinham se reunido, não dava muito detalhe. Não tem registro fotográfico. Então, agora você dizendo isso, deixa as coisas muito mais claras, né? Talvez a interlocução possa ter mudado. As coisas agora estão claríssimas, né? Estão claríssimas. E aqui, para finalizar, uma outra publicação aqui da Globo News falando o seguinte, aspas para o Valdo Cruz. Esse momento marca também uma percepção de Donald Trump de que tudo o que Eduardo Bolsonaro prometeu para ele não aconteceu. Diz Valdo Cruz sobre a aproximação do líder americano com o Lula. Bom, evidentemente, nós vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu tenho convicção de que a agenda de Donald Trump não mudou. Tanto é que essa informação... eu só vi o Lorival Santana dando essa informação por enquanto. Acho que ainda vai ter repercussão. Então, essa informação de que foi sim colocado nesse encontro entre Brasil e Estados Unidos, Bolsonaro, Venezuela, STF, Moraes, censura, etc. Se isso realmente foi colocado, não mudou-se nada as pré-condições, as premissas do governo norte-americano para negociar com o Brasil. Pode ser que alguma taxa o governo americano alivie? Pode ser. Mas isso não significa jamais, na minha leitura, que o governo americano mudou a sua abordagem, até porque, e reforçando a informação que eu já falei no meio do vídeo, tem essa questão do conflito com a Venezuela, onde o governo americano está deixando claro que ele está indo para trocar o regime venezuelano e Trump não cedeu 1 milímetro, nem Marco Rubio, no que eles pensam sobre o socialismo e comunismo. Eles vão, se eles quiserem, e eu acho que eles querem, eles vão tirar o Maduro do poder. Não tem a menor dúvida, o Maduro já está desesperado. Então, tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos corroboram que
essa imprensa que está falando que os Estados Unidos mudou, que o Trump mudou, que o Rubio perdeu força, o Eduardo e o Paulo também estão se ferrando, eu acho que os fatos não justificam o que eles estão falando. Claro que a gente tem que esperar, mas ainda que uma taxa ou outra, de repente, o Trump possa negociar, eu acho que, por exemplo, o Magnitsky, acho impossível, na minha opinião, eles recuarem. Sinceramente, acho praticamente impossível. E acho também muito provável que outros ministros ainda tomem Magnitsky. E, de repente, alguma tarifa nova surja. Porque, por exemplo, se você pegar o caso da China, o Trump nos últimos dias estava elogiando o Xi Jinping, falando que queria melhorar a relação comercial com a China. Os chineses não fizeram o que o Trump quis, ele colocou mais 100%, não sei se foi no começo dessa semana ou no final da semana passada, pôs mais 100% a mais do que já tinha. Então, o Trump não tá para brincadeira, não é porque ele faz um microelogio para algum líder que necessariamente ele está cedendo. O estilo de negociação dele é diferente, é totalmente diferente. Então, por isso que eu acho que tem muito mais torcida na imprensa do que embasamento nos fatos, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião. Pessoal, é isso, coloque nos comentários se vocês concordam com os pontos que eu coloquei nesse vídeo, e se não concordam, deixe nos comentários. E se você puder deixar um oizinho também, isso aumenta o engajamento do vídeo. Então deixar um oi, um joinha como um comentário também já é importante, porque quanto mais engajamento um vídeo tem, quanto mais comentários, mais likes um conteúdo recebe, a plataforma acaba entregando o vídeo, o conteúdo para mais pessoas. E aí a gente consegue sair da nossa bolha, da bolha da direita. Então isso é muito importante. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe a gente acaba não convencendo aquelas pessoas que fizeram L e que já se arrependeram amargamente. E quem sabe a gente não traz eles para o nosso lado nas próximas eleições, né? Então, para isso, a gente tem que sair da bolha. Também os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.